Eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5. São 5 reflexões de segunda a sexta-feira, sempre liberadas para você às 5:05 da tarde. E essa semana a gente está falando sobre Jesus, o servo sofredor, ou seja, quem é Jesus a partir daquilo que Marcos escreve em seu evangelho. Então fica com a gente. É isso aí, e no dia de hoje, o nosso tema é de Jesus é o Messias servo que estava previsto nas Escrituras Sagradas. Ou seja, ele é aquele que veio para transformar a nossa vida. Lembrando que nós estamos falando, da pergunta de Jesus, e durante esse mês, essa série, a gente está falando sobre uma pergunta que Jesus fez aos discípulos e que faz a nós até nos dias de hoje. Quem ele é? E muita gente tem se confundido em responder quem Jesus é. E nós então decidimos fazer o quê? Quem que a Bíblia diz que Jesus é? E pegamos então, estamos meditando nos evangelhos, ou seja, aqueles biógrafos, aqueles que relataram a vida de Jesus, que testemunharam de quem ele é. A gente está falando sobre Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois vamos falar sobre aquele que ele é por ele mesmo, quem Jesus diz que ele é. Bom, e o nosso tema de hoje vem aqui, em Marcos, no capítulo 10, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate a muitos. O Evangelho de Marcos, ele tem as suas particularidades, primeiro porque ele é aquele que menos cita o Antigo Testamento, porque o objetivo dele era comunicar aos que não eram judeus, como eu e você. Então ele aponta Jesus e mostra Jesus de maneira que a gente possa saber que aquele que é capaz de fazer o que Jesus fez é aquele que pode salvar a minha vida e a sua vida. Então ele não entra tanto nos ensinos de Jesus, mas na vida prática, na operação dos sinais, prodígios e maravilhas que Jesus fez. E aí, esse evangelho também, ele veio para mostrar que para que ele pudesse nos salvar, ele veio sofrer as nossas dores. Isso, no primeiro momento, constrange tanto os judeus, que esperavam o Messias vitorioso, e os discípulos de Jesus, que também eram judeus, mas que queriam que Jesus pudesse libertar Israel da opressão de Roma. Havia um contexto no nascimento de Jesus. Jesus nasce na época do imperador Tibérios, e depois ele vive lá os imperadores de Roma. Ele vive aquele tempo em que havia um grande império sobre Israel, e a expectativa dos filhos de Israel era o quê? Alguém vai ser aquele que nos libertará da opressão dos impérios que dominam Israel há mais de 600 anos. Por muitos anos não havia um rei em Israel. Israel estava sempre debaixo de um outro império, Então Jesus é aquele que se faz homem, habita entre os homens, para mostrar aos homens que a cruz é aquele que revela o Messias, e não a fuga dela. Porque muita gente pensou, mas crucificar o Messias, o Filho de Deus, lembra lá dos soldados? Se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz. Então Jesus diz, não, eu sou o Filho de Deus, mesmo a despeito dela, ou seja, eu vou enfrentá-la, porque eu preciso enfrentá-la para sofrer as suas dores que estava. Então, quando a gente olha em Isaías é aquele que vem revelar, lá ele descreve como seria o Messias. E olha só como é que ele descreve isso há centenas de anos atrás. Em Isaías 53, ele foi rejeitado, desprezado por todos e suportou as dores e sofrimentos sem fim. Era alguém que não queremos ver, nem mesmo olharmos para ele e o desprezávamos. No verso 4 diz, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. No verso 5 ele diz, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Aí ele continua, somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Ele foi maltratado, no verso 7 diz, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto. Eis o cordeiro, como diz Pedro, que tira o pecado do mundo,
ele foi sepultado, no verso 9, entre criminosos, e no verso 10 ele diz, ele sofreu a sua vida como sacrifício, ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. Depois no verso, mais à frente do verso 11, ele diz, o meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados serão perdoados. Ou seja, ele nos deu a própria vida e foi maltratado como um criminoso, e elevou a culpa dos pecados, e muito orou pedindo que fossem perdoados. Ou seja, esse rei que nós servimos, conforme a gente aprendeu lá em Mateus, é esse que veio sofrer as nossas dores. É aquele que tomou as nossas dores para que a gente pudesse viver a vida abundante, Em Marcos, no verso 8, 31, diz assim, começou a ensinar Jesus que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Marcos estava dizendo, esse que deveria sofrer, tomar as nossas dores, esse é Jesus. Ou seja, nós só podemos viver a vida plena e abundante que Ele tem para nós, porque primeiramente Ele sofreu as dores da nossa culpa. Ele assumiu sobre a vida dele a maldição que era nossa. Ele tomou sobre si o castigo que era reservado a nós, que éramos rebeldes. Ou seja, Jesus sofreu as nossas dores. Por isso, diante das dores que você tem para sofrer, não tenha medo, porque Jesus tomou todas elas, Ele se identificou comigo, com você, para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Jesus, na ótica de Marcos, é o servo sofredor. Deus abençoe e a gente volta com o próximo vídeo.